quando nós fazemos estas regressões a vidas passadas, o objetivo é integrar ou enquadrar naquilo que se está a passar hoje em dia, no plano espiritual de vida da pessoa de hoje em dia. E muitas vezes aquela alma ou já passou por situações semelhantes, ou estamos na continuação de um plano que aconteceu noutra vida. Existe vários fatores que podem fazer aquela vida, aquela experiência relevante para aquilo que nós estamos a viver hoje, ou para o nosso plano espiritual de vida. Nós não vamos lá só fazer turismo, nós vamos lá perceber o que é que se estava a passar. Conheces a ti próprio. Esta obrigação, esta exigência, que é muito mais do que uma sugestão e que já vem dos gregos, era algo que estava escrito no templo de Delfi, sobre a porta do templo onde se encontravam as virgens puras que faziam a vidência, faziam a adivinhação espiritual para os guerreiros os guerreiros e outras pessoas queriam aconselhar-se, queriam saber o futuro, queriam saber a melhor forma de proceder, de agir com aquilo que podiam saber, com o que podiam contar de alguma forma. E é muito interessante que num sítio onde a adivinhação era o propósito, tenhas escrito "Conhece a ti próprio", porque parece que é um pouco um contrassenso, parece que é um pouco eu vou saber o futuro para não me saber a mim próprio, ou seja, para saber como é que é de lidar, mas na realidade se tu souberes o futuro, mas não te conheceres a ti próprio, não souberes aquilo que tu tens para lidar com o futuro, vale-te pouco, porque o futuro surpreende sempre, independentemente da forma que ele apareça, tu já sabes como é que vai acontecer, o formato, os detalhes vão puxar por aspectos de ti que, se tu não te conheceres, tem pouco uso o conhecimento do futuro. Nós focamos muito no nosso trabalho, principalmente do Rodrigo, nesta questão do conhece-te a ti próprio. Um lado, não tanto do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista emocional só, mas também do ponto de vista espiritual. No teu trabalho tu aprofundas muito este lado, esta necessidade, esta exigência que os gregos já salientavam. Como é que tu fazes isso? O que é que tu sentes que é importante ou que é interessante a pessoa conhecer? Que aspectos é que nós poderemos, ao conhecer de nós mesmos, que nos vão dar essas valências ou essas competências que precisamos para viver aqui enquanto seres humanos? O projeto Contrato Cósmico assenta no plano espiritual de vida. E acho que o conhece de si próprio, conhecer a si próprio é muito conhecer o plano espiritual de vida. Nós, quando chegamos aqui a este corpo físico, deixamos de ter memória dele. E só que a verdade é que a realidade está sempre em contacto connosco, está sempre a comunicar connosco e a lembrar-nos ou a chamar-nos a atenção de aspectos que fazem parte do nosso plano espiritual de vida. E se nós estivermos em diálogo, como aliás já falámos noutros episódios, que se nós estivermos em diálogo com a realidade, com a vida, nós vamos descobrindo esse nosso propósito de vida. E vamos nos alinhando. E o conhecer-nos é muito, passa muito por aqui, passa muito por saber aprender a saber ouvir a realidade, passa muito por perceber as nossas portas de entrada, percebermos as nossas aquilo que puxa os nossos gatilhos para conseguirmos ouvir a realidade e perceber a realidade. É lógico que se formos por um lado mais profundo, nós temos ferramentas como a hipnose. Eu uso a hipnose para fazermos estas descobertas, para irmos observar tanto vidas passadas, que têm relevância para esta vida e para o momento que nós estamos a passar nesta vida. Como é que isso acontece? Explica-nos um pouco como é que uma vida passada pode ser relevante para esta vida. Dá-me um exemplo ou dois, ou dá-me
enquadra-me essa situação, Existe, porque por vezes as existe muitos pessoas. motivos. Existem vários, não é? Sim, A questão aqui é que por vezes eu sinto que há muitas pessoas que querem saber de vidas passadas um pouco como um turismo espiritual. Ou seja, vou lá ver o que é que exato. aconteceu, vou lá saber o que é que se passou, vou lá ver quem eu era, o meu nome. Eh, Isso, do ponto de vista do tal autoconhecimento, do tal conheces-te a ti próprio, conheces-te a ti mesmo, isso tem pouco sumo. Não é por causa disso que a hipnose leva as pessoas, ou que tu De levas as todo. pessoas através da hipnose a uma vida passada. Não é esse o objetivo, não é para saber. Não é, aliás, e aí tocaste-me aqui numa pequena ferida que eu tenho, que é o turismo, como disseste, a vidas passadas, pelo próprio turismo. Eu acho que faz todo o sentido e eu faço isso diariamente. Portanto, ou seja, eu levo as pessoas em regressão a vidas passadas diariamente e acho que é uma ferramenta fenomenal e muito importante para o desenvolvimento e conhecimento espiritual da pessoa, só que existem pessoas que fazem, tal como estavas a dizer, turismo, sem qualquer tipo de função. Eu vou lá, vou ver e depois venho E é isso. e é isso. O problema é que muitas vezes não é só isso. O problema é que muitas vezes eu vou lá, vejo aquilo que não quero ver e não há uma integração, não há uma justificação. Eu venho com um peso a mais, porque numa vida Sim, passada vi algo que não queria. sim, e nem é só isso. Não há uma ponte entre o que é que aquela vivência significa para a vivência atual. Atual, Porque existe uma exatamente. ponte que tem que ser feita. Não é só uma questão de entender ou de compreender essa vida, é perceber como é que ela está conectada com o que se passa atualmente. Porque Exatamente. se tu levas a pessoa em regressão, tu não dizes vai para a vida A, B, C, A ou B ou C. Não, tu dizes leva-me a uma situação que esteja conectada com algo que se está a passar nesta vida. E se espiritualmente a tua alma te leva para uma determinada vida, é porque existe uma conexão entre o que se passou naquele momento e o que se passa agora. Uma conexão importante que ajuda na explicação do que se está a passar agora e vai ajudar também na resolução daquilo que se está a passar agora. E isto é super importante e torna a regressão uma das ferramentas mais fortes neste conhecimento espiritual e na resolução de qualquer coisa que estejamos a falar na altura nesta vida. Quando nós fazemos estas regressões a vidas passadas, o objetivo é integrar ou enquadrar naquilo que se está a passar hoje em dia, no plano espiritual de vida da pessoa de hoje em dia. E muitas vezes aquela alma ou já passou por situações semelhantes, ou estamos na continuação de um plano que aconteceu noutra vida. Existe vários fatores que podem fazer aquela vida, aquela experiência relevante para aquilo que nós estamos a viver hoje ou para o nosso plano espiritual de vida. Nós não vamos lá só fazer turismo, nós vamos lá perceber o que é que se estava a passar e depois cada vida tem as suas próprias lições, tem os seus objetivos, tem uma série de pontos importantes que podem ser relevantes para o dia de hoje, para o aprofundamento do conhecimento espiritual, não só nesta vida, não só com esta experiência e o plano espiritual que está associado a esta vida, mas também no todo da alma. Isto pode ser muito relevante. E parte deste conhecimento são estas experiências que vão trazer pepitas de ouro, sumo muito importante para aquilo que nós estamos a viver cá hoje, naquilo que estamos a experienciar hoje. Então é usar esta ferramenta da forma certa, na minha opinião, integrada, sem ir só fazer turismo, é sem dúvida um ponto que é essencial no conhecimento espiritual, no meu conhecimento enquanto alma, enquanto ser espiritual. Para além dos efeitos terapêuticos, eu acredito que haja uma paz, há um lado de pacificação, há um lado de tranquilidade que é adquirida. É, é aquela sensação de havia uma peça que faltava e agora essa peça está presente. Então há uma.
é uma sensação de estar completo, às vezes, de estar bem. Nós eu diria que nós não devemos, não há sempre esta ideia de que as vidas passadas são algo importante, ou seja, as vidas passadas essa representação das vidas passadas é um elemento que pode ter importância para algumas pessoas, mas nós também não devemos ter, digamos, a explicação fixa, cristalizada de que nós, quando vamos a uma regressão, vamos a uma vida passada, vamos a uma circunstância noutro tempo e noutro espaço, noutro corpo, onde aquela pessoa teve as suas experiências que foram traumatizantes ou que foram perturbadoras para a vida atual. Pode acontecer imensas outras coisas, ou seja, não é só o que se passou noutras vivências, noutras vidas, quisermos dizer assim. Sim, é um mundo de coisas que nós podemos chegar. Nós vamos até uma experiência que é relevante para nós. E nós vamos perceber qual é a relevância dessa experiência para nós. E é importante perceber que nem sempre essa experiência ficou totalmente resolvida. E muitas vezes nós temos a oportunidade de a resolver, de perceber, e essa percepção, lá está, dá-nos essa capacidade de resolver aquilo que ficou pendente. E há pouco estavas a falar do parece que falta qualquer coisa, deixa de faltar, porque ficou resolvido. E Sim. há uma integração. É por vezes surpreendente, e não só para os terapeutas, ou até nem para os terapeutas, mas principalmente para as pessoas que estão a fazer a regressão, que as pessoas sejam levadas à infância, por exemplo. Sim, sim, Porque sim. por vezes a explicação delas ou a visão que elas têm da sua infância não comporta nenhum tipo de problemas ou problemas que as possam afetar atualmente, não é? Passados 40, 50, 60 anos. Mas por vezes, de facto, é para aí que a regressão vai. A regressão também pode ter um lado de psicológico, ou seja, não é necessariamente só algo que seja que tenha a ver com a alma da pessoa. Pode haver um problema ou uma circunstância que é muito melhor identificada por aquela pessoa na sua infância. No entanto, e como eu penso que nós explicamos aqui no episódio passado do podcast, quando alguma coisa é ativa na infância, quando alguma situação está presente na infância que possa criar um desafio que se vê depois na idade adulta, se nós olharmos à luz do plano espiritual de vida, essa situação pode estar descrita no plano espiritual. Ou seja, aquela circunstância pode ter sido criada na infância desta vida para alavancar, para ativar uma situação que é suposto ser trabalhada nesta vida. E aí que uma visão espiritualizada destes processos regressivos e do autoconhecimento espiritual tem esta bitola, tem este critério, que é vamos perceber como é que esta situação da infância também está ela própria relacionada com o plano espiritual de vida. Não só a situação em si, a situação pode não ter nada a ver, mas o que derivou daí, o desafio que derivou daí. Exatamente. Eu costumo dizer que, independentemente se vem de outra vida ou não, tem que ser confirmado nesta vida. Ou seja, Exato. não acontece. Uma vida passada não me está a interferir nesta vida só porque sim. Em algum momento, por muito irrelevante que pareça aquele episódio, esse episódio fez ativar essa vida. E quando eu digo irrelevante, nós olhamos para trás e pensamos, mas aquilo é que provocou esta situação, mas aquilo não teve importância. Para aquela situação teve a importância toda. E a Exato. minha mente consciente e racional pode dizer, mas aquilo é insignificante, mas espiritualmente ou mesmo muitas vezes até psicologicamente, naquele momento teve esse impacto. E vamos respeitar esse momento, vamos trabalhá-lo Sim. da melhor forma e respeitá-lo, que é muito importante. E muitas vezes há situações da infância que estão em backstage, ou seja, nos bastidores a operar. Nós não nos lembramos delas, não temos noção que elas aconteceram, para nós não aconteceram, mas elas podem estar a criar alguma situação na vida adulta que precisa de ser observada. A ativação dessa circunstância precisa de ser observada na infância.
ou por vezes numa sessão de hipnose somos levados para esse sítio exatamente para observar essa situação que estava esquecida, que estava omitida, mas que está ativa nos bastidores da nossa vida. E a percepção daquele momento, o impacto daquele momento, perceber o impacto e tudo o que vem a seguir a isso, porque o momento, aquele momento é quase como só uma ativação, mas tudo o que se desenrola a partir dali é muito importante e é esse conhecimento que é importante para também trabalhar e resolver as questões, criar este processo terapêutico tão importante para, às vezes para nos conseguirmos efetivamente alinhar com o nosso plano espiritual de vida, porque pode estes impactos, seja de vidas passadas, seja nesta vida, independentemente disso, pode-me estar a impedir de eu me conseguir alinhar com o meu plano espiritual de vida e cumpri-lo. Então, Sim, vivê-lo, explorá-lo. Tu também falaste de uma coisa que eu acho que está intimamente ligada com o que estamos a falar aqui agora, num episódio passado, que tinha a ver com a questão dos campos energéticos poderem estar interferidos. E no teu trabalho tu também tens uma observação, ou seja, podes levar o cliente a uma observação do campo energético e muitas vezes isso é feito através do próprio corpo. Ou seja, vamos imaginar através de um determinado órgão ou através de um determinado membro. E é como se essa parte do corpo ou a consciência desse lado do corpo pudesse falar, pudesse comunicar aquilo que se está a passar. basicamente, como é que funciona? Eu já falei várias vezes de o corpo como um mensageiro da alma. Ou seja, há aqui mensagens associadas a cada parte do corpo, a Sim. Já cada falaste para os sintoma. nossos alunos, eu acho que aqui para os nossos ouvintes do podcast ainda não tinhas falado. Ok, pronto. Então, o corpo como mensageiro da alma é exatamente isso. Os sintomas, as dores, as doenças, são mensagens da alma. E depois a parte do corpo que está associada a esse sintoma, o que nos impede de fazer ou o que nos obriga a fazer, traz também mensagens. E em hipnose, neste processo, nós conseguimos como que falar com essa dor, com esse sintoma e perceber qual é que é a função dele na nossa vida, qual é a mensagem que nos está a trazer. Muitas vezes só o perceber, só o receber a mensagem já nos dá a liberdade do sintoma, outras vezes não, mas nós temos já um olhar diferente e conseguimos começar a transformar aquilo que nos provocou a mensagem. E com o tempo, a mensagem deixa de ser necessária. E não sendo necessária, o corpo deixa de precisar de fazer aquele sintoma. Agora, é importante também notar que se temos uma doença que está no físico já, a parte física também tem que ser trabalhada depois. Nós estamos a trabalhar a mensagem, estamos a receber a mensagem, mas depois o corpo tem que fazer a parte dele para sarar, para seja aquilo que for. Claro, e os profissionais que ajudam os médicos, a área médica, a área psicológica, Exatamente. também precisam de fazer a sua observação e de ajudar no tratamento. Não é uma coisa, não se exclui à outra. Aliás, pelo contrário. A questão para mim, e aquilo que eu digo muitas vezes, é que se a pessoa tem uma questão que é física ou que é psicológica e já está muito marcada, que o processo de resolução, seja antes de uma intervenção médica, seja antes de uma intervenção psicológica, seja durante uma intervenção médica ou psicológica, deve ser observado este lado da função daquele sintoma ou daquela doença, porque se nós vamos ver, muitas coisas hoje em dia, nós vamos aos médicos, os médicos tratam e ficam resolvidas. Só que a questão é, se por trás daquele problema médico existia uma mensagem que é espiritual e que é uma mensagem para nós, se nós não apanharmos essa mensagem, a oportunidade vai desaparecer. E o que vai acontecer é que essa mensagem vai ressurgir novamente, Exatamente. seja novamente no corpo físico, seja no corpo psicológico, seja emocional, seja numa área de vida, seja interno, seja externo, não interessa. A mensagem não foi compreendida, não foi integrada, ela vai reaparecer, ela vai voltar. Por isso é que este olhar de a mensagem do problema é muito importante no processo de resolução. Exatamente porque hoje em dia a medicina é muito eficaz em muitas coisas. Rapidamente as coisas se resolvem.
E E ainda nós bem que assim perdemos a é. oportunidade de perceber. Ainda bem que assim é. Não há rigorosamente nenhuma oposição. Há uma conciliação do mundo espiritual e do mundo físico. E aqui, nas diferentes vertentes, é exatamente a mesma coisa. Nas diferentes observações. Uma observação médica não está distante de uma observação espiritual. Pelo contrário, eu sinto que se devam conciliar, devem estar a par uma da outra. E devem mesmo. Por isso é que não percamos a oportunidade de observar quais as mensagens que nos estão a ser transmitidas através do nosso corpo. Porque muitas vezes essas mensagens são as mais importantes, porque elas já estão materializadas no corpo humano. Eu costumo dizer que quando a mensagem já está no corpo é porque a alma está aos berros connosco. Ou seja, é no sentido de esta mensagem é mesmo importante, tens que a ouvir. E entretanto nós já recebemos aquela mensagem de várias formas, só que não Não lhes demos, ouvimos. não ouvimos, não demos atenção. Ignorámos, e às vezes até demos atenção, mas ignoramos. A alma, o mundo espiritual tem a necessidade, o mundo espiritual, as nossas várias partes do mundo espiritual têm a necessidade de reforçar a mensagem e reforçar ao ponto de criar sintomas físicos. E aí já estamos numa fase de. Eu costumo dizer que a nossa alma já está a gritar connosco para ver se nós lhe damos atenção. Sim. E há um lado muito intenso para isso de algumas pessoas desses sintomas. Há um lado de repetição muitas vezes, ou seja, o sintoma vem, é tratado e volta e é tratado e volta e é tratado e depois vê-se não trai de vida e depois vê-se naquela. O mundo espiritual, o nosso plano, quer muito que nós apanhemos esta mensagem e que de facto a sigamos, não é? Porque a ideia é essa, é que integremos a mensagem que está a ser passada. Mas se eu vou deixando passar as oportunidades, se eu não entendo o que me está a ser dito, e se não dou lugar também a esse caminho na minha vida, o que vai acontecer é que a mensagem continua-se a repetir e, como tu dizes, cada vez com mais intensidade, porque é cada vez mais alto. É como se nós estivéssemos a falar cada vez mais alto, aos berros com alguém. E não é esse o objetivo. Não é necessário que isso aconteça sequer. De todo, de todo. Se nós, antes de chegar ao corpo físico, à nossa volta, de certeza que nós já nos tentaram passar essa mensagem, é estarmos um bocadinho mais atentos. Mas mesmo aqui, e aquilo que eu estou a dizer é que não é garantido que eu perceba a mensagem que me está a ser passada e então o problema desaparece. Não é isso que nós estamos a dizer, certo? Não, de todo. Não é isso que nós estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que o desaparecer do problema é algo que não tem só a ver com o eu entendi a mensagem, eu já percebi a mensagem. Também tem a ver com isso, mas como tu disseste, nós quando o problema já está no corpo físico, a questão já é médica. Sim, Portanto, é uma a questão que já ultrapassa. já é médica. A questão já ultrapassa a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal e esta questão do conhecer a ti próprio, como nós estamos a falar hoje, já é uma questão que se materializou no corpo físico. Portanto, há um tratamento médico ou um tratamento com qualquer tipo de medicina que envolva a cura do corpo físico. Isso já é algo que está além do entendimento da mensagem. O que é que vai fazer? Eu entendi a mensagem e agi segundo a mensagem, porque não é só receber a mensagem e está feito e depois eu continuo na minha vida e não Claro, não é só ajo. perceber. Não é só perceber, eu tenho que agir. Depois, a parte médica tem que fazer o trabalho dela, só que eu sou curado pelos médicos, por exemplo, eu sou curado pelos médicos. Então, eu já percebi a mensagem, já agi segundo a mensagem e fui curado pelos médicos, aquela mensagem não tem necessidade de voltar para outra parte do corpo. Então, mas o corpo continua a precisar de ser tratado e de ser curado. Sim, e de ser trabalhado. Pelos médicos. Isso. Pelos médicos? Ou por quem profissional que seja adequado para o assunto. Mas o que acontece muitas vezes, quando nós não ouvimos a mensagem ou não agimos sobre a mensagem, é que, efetivamente, depois a parte médica, como está muito avançada e ainda bem que assim é, cura o sintoma, só que a mensagem continua a ser necessária e eventualmente ou o mesmo sintoma ou outro sintoma parecido vai ressurgir. Descobrir estas mensagens que estão encapsuladas dentro do corpo físico, no corpo energético, que o corpo físico nos está a enviar como mensageiro, são também um foco, ou também é possível fazer através da hipnose ou de um estado modificado de consciência. Nós devemos dizer que a hipnose é nada mais do que um estado modificado de consciência. Não significa que as pessoas vão adormecer
ou que o objetivo é adormecer. É exatamente o de todo. contrário. No teu Não, caso, é um estado focado de consciência. Nós vamos nos focar para o nosso mundo interior, e ter acesso a muita informação que está no inconsciente ou no mundo espiritual. ou no Em próprio qualquer. corpo, ou no campo Ou no energético, corpo, é a questão exatamente. onde nós vamos focar. A questão é exatamente isso. Quando tu dizes é um estado focado de consciência, onde é que eu me vou focar? Onde é que a minha consciência se vai focar? Não é só a nossa atenção ocular ou auditiva. Às vezes as pessoas, quando se diz que é uma maneira focada de estar, nós pensamos que estamos a dar atenção, vamos a olhar muito em pormenor para uma coisa ou ouvir muito em pormenor. Não tem a ver com o foco dos nossos sentidos físicos, tem a ver com o foco da nossa Todo. consciência. Exatamente. A nossa percepção vai estar focada num determinado elemento, e esse elemento desembrulha-se, esse elemento abre-se para nós. Ele revela-se Exatamente. para nós. E nós não vamos perder a consciência, não vamos apagar, como muitas pessoas têm medo e dizem, ou perder o controle, eu vou fazer coisas ou dizer coisas que não quero, de todo. As pessoas estão sempre em controle da situação, podem dizer aquilo que sentirem e não dizerem aquilo que não quiserem, ou fazerem aquilo que não quiserem. Quem toma essa decisão é a própria pessoa. Pelo contrário, em termos de hipnose, só faz sentido se a própria pessoa estiver disponível para fazer aquilo. Se estiver, porque senão o trabalho terapêutico que tem deixa de fazer sentido, porque não ressoa dentro da própria pessoa. Então tem que haver aqui uma consciência do que se está a passar. Por isso é que é um estado mais focado de atenção e não um apagar, nem nada que se pareça. Normalmente tu também tens o hábito de gravar as tuas sessões. Gravar em áudio ou gravar em vídeo, depende da possibilidade, mas é muito interessante porque eu tenho a ideia e estou convencido que há muitas pessoas que, apesar de acharem que têm uma memória da sessão, elas na realidade não têm memória total da sessão, apesar de achar que têm. E muitas vezes, quando acham que têm, ou quando têm esta ideia de que eu lembro-me do que aconteceu durante a sessão de hipnose, é basicamente na meia hora seguinte à sessão, porque no dia seguinte as pessoas normalmente já não se lembram ou têm uma ideia, Tem uma ideia. do que aconteceu. O exemplo que eu dou é quando nós acordamos, saídos de um sonho, e que temos aquele sonho muito vívido e estamos quase a reviver, e depois quase que tiramos os pés da cama, levantamos e pensamos, bem, o sonho, qual é que era o sonho? É essa a sensação que foge rápido. E muitas vezes é isso. É claro que não é tanto o fugir rápido. As pessoas efetivamente lembram-se de. Muitas pessoas lembram-se da sessão toda. As pessoas lembram-se da sessão quando despertam. Mas essas memórias vívidas podem-se ir desfazendo ao longo do tempo. As pessoas têm noção do que é que trabalharam, do que é que se passou, mas os pormenores vão-se desfazendo. Muitas pessoas também, apesar de terem exatamente a mesma sensação, a verdade é que há partes da sessão que não se lembram. E eu posso contar um caso que me aconteceu, que foi uma senhora que ia com o objetivo de perceber o que é que tinha acontecido na infância, porque não se lembrava, e queria trabalhar a situação por várias coisas, e já tinha tentado muita coisa. Então nós estivemos na sessão, fizemos a hipnose, e no final ela levanta-se mesmo antes de sair do gabinete e diz: pronto, tentei outra vez, não obtive as respostas todas que quis, mas pronto, valeu a pena. E eu fiquei assim parado. Como assim? Não obteve as respostas todas que quis? Isto porque efetivamente todas as perguntas que ela tinha foram respondidas, todas, e com pormenor. Só que o inconsciente, ela por algum motivo sentiu que ela não estaria preparada para saber as respostas. Então trouxe as respostas para eu ajudar a ultrapassar alguns problemas que ela tinha,
Nós trabalhámos esses problemas, mas o inconsciente achou que ela não se deveria lembrar. E está tudo certo. Se é isso que ele quer, está tudo certo. Então, nessa sessão foi curiosa nesse sentido. Mas há situações, por exemplo, em sessões em que nós vamos mais no autoconhecimento espiritual, em que eu levo a pessoa a ter acesso a uma parte dela que está em contacto com o mundo espiritual, com o plano espiritual de vida, com uma parte dela que Mais tem sábia, acesso mais mais ampla. sábia, mais ampla, exatamente, que tem uma perspectiva global do ser espiritual, em que faço perguntas, em que trago muita informação, perguntas que normalmente as pessoas me trazem para a sessão, em que trago O que, muita o que queres dizer informação é que as pessoas normalmente levam um conjunto de perguntas escritas e para depois estas sessões para específicas, estas sim. sessões específicas, sim, e depois tu, durante o processo de hipnose, tu vais perguntar-lhes aquilo que elas descreveram no papel. E quem vai Exatamente. responder é esse eu espiritual, portanto, essa visão mais ampla que está em contacto com aquilo que elas vieram cá fazer, com os propósitos de vida delas, e as respostas vêm nessa linha. Portanto, o que é que isto significa, qual é a Exatamente. função desta situação. E a função da pessoa no grupo em que se insere, o plano espiritual, porque é que aquela situação aconteceu daquela forma, qual era a função, como é que pode. Pronto. Muita informação. E aí sim, aí é quase mandatório gravar. E passar a gravação para a pessoa, porque ouvir, lá está, muitas vezes lembra-se, mas os pormenores vão se desfazendo com o tempo. E ouvir é importante porque só o ouvir outra vez é quase que encaixar peças. Não é que não se lembre, mas há partes que ficam para trás e que depois mais tarde ouvem. Ir ouvindo é importante. Uhum. É quase a prescrição da sessão é ouvir a gravação. Certo. Um, Há aqui uma margem que se funde um bocadinho e que às vezes é um pouco difícil de, na prática, perceber, porque tu podes ter um trabalho que é muito dedicado a este autoconhecimento, ao conhecimento espiritual, ao conhece-te a ti mesmo, portanto, e todas as dimensões, todas as facetas disso, e depois podes ter um trabalho que é mais focado no tratamento, ou seja, a pessoa vai com um determinado problema específico ou com uma vontade específica e digamos, há um há um tratamento, há foco. um processo que é feito Sim, especificamente para tratar aquela situação. certo. Na prática, as duas coisas pode haver aqui uma interseção dos dois lados, apesar de poderem ser consultas inicialmente com um propósito diferente, com um objetivo diferente. Mas depois tu, numa consulta de autoconhecimento, podes encontrar situações que, digamos, que se calhar pode haver o foco de um tratamento, ou pode haver um processo terapêutico que pode ser iniciado aí, ou que possa fazer sentido desse lado, mas também numa consulta onde a pessoa vem com um propósito fixo de trabalhar um determinado sintoma ou um determinado problema, também há um lado muito forte de autoconhecimento e de autoconhecimento Claro espiritual que sim. que daí advém. Claro que sim. É quase como definimos um pouco o momento da partida e qual é que é o objetivo no início de uma partida, mas depois o próprio processo em si pode ser surpreendente. Normalmente o processo é surpreendente. Ah, aquilo que me trazem é exatamente essa surpresa. Eu nunca imaginei. Quando vim para aqui, estava à espera de X, Y ou Z, mas o caminho que isto levou não estava dentro da minha cabeça. Isso acontece muito. Mas sim, normalmente quando eu faço as sessões de autoconhecimento, o processo terapêutico é mais espiritual e é mais do receber as mensagens, e aí pode haver aqui a parte terapêutica que tem uma função gigante. Nas sessões de hipnoterapia centrada na alma, nós vamos mesmo, lá está, a hipnoterapia é mesmo terapia, é mesmo de vamos, é este o caminho, é este o problema, vamos resolver, perceber qual é que é o problema. É lógico que nós, para percebermos o problema, temos que nos conhecer um bocadinho para perceber o que é que levou àquele problema. Porque aquilo que para mim é um problema pode não ser
para ti exatamente igual pode não ser um problema. Então Sim. tem um fundo que eu preciso perceber o que é que está por trás. E mesmo as próprias circunstâncias das dificuldades, não é? Porque quando se utiliza a hipnoterapia é porque a própria pessoa, o próprio cliente procura um processo terapêutico. Portanto, é isso, Exatamente. vem para isso. Mas a questão é que, e isto é que por vezes também é surpreendente, que é exatamente aquilo que envolve o problema, as circunstâncias do problema, trazem-te sempre até ti. Trazem-te sempre até o teu papel, a tua função, o que é que tu estás aqui a fazer, como é que lidas com as circunstâncias que te chegam, como é que tu geres a energia, a energia que tu passas, a energia que tu recebes. Nós vamos sempre um pouco chegar a um lado, a uma vertente de autoconhecimento. Ou, na realidade, eu até diria que se a pessoa estiver disponível, há sempre um lado muito forte de autoconhecimento que está disponível para ela também. Claro Sim, sem que dúvida. depois a pessoa recebe na medida em que quer receber e está disponível para aquilo que está disponível. Mas mesmo num processo terapêutico há um lado de autoconhecimento e também num processo que é muito focado nesta integração, nesta partilha de conhecimento espiritual e de sabedoria da alma, também se podem identificar ou também podem acontecer situações onde, ok, nós precisamos de trabalhar isto com uma vertente terapêutica no sentido da pessoa fica melhor, sai daqui melhor, não é só mais esclarecida, mas há de facto uma questão que se trabalhou e que se resolveu aqui, ou que se iniciou o processo de resolução. Sim, ó, já aconteceram várias situações. Já aconteceram a situação de esta parte mais, que tem um conhecimento mais amplo, dar sugestões, ou seja, hum, O eu para esta espiritual dá questão sugestões, certo? Isso, dá uma muitas versão. sugestões para a própria pessoa. Ou seja, não é só dar conhecimento, é também orientar no sentido, assim, uma coisa mais específica era uma senhora que estava muito envolvida na preguiça, na procrastinação. E aquilo que a sugestão que o eu superior, podemos lhe chamar assim, hum, deu, era para ela fazer yoga. Para fazer yoga. E desenvolver essa parte dela ao ponto de vir a ser instrutora de yoga. Uhum. E pronto, e esta foi a sugestão. E depois a pessoa trouxe que ela, numa fase da vida, tinha feito yoga e que tinha sido a fase mais melhor da vida dela, porque parecia que aquilo, enquanto ela estava ali a fazer yoga, as coisas se desbloqueavam e tudo mais. E, ou seja, para ela fez sentido por causa disso. Os problemas que ela levava para lá, para mim, não faziam sentido nenhum sem o yoga, mas aquilo não era para mim, lógico. E depois para ela fez todo o sentido e no depois, mais tarde, voltei a falar com ela e efetivamente ela sentia-se melhor, tinha voltado para o yoga e tinha se sentido melhor. Mas também já surgiu o orientar para terapias, no sentido de isto teve um impacto tão grande que vais precisar de ajuda para resolver isto. Então arranja XYZ para te, Para te ajudar. para te ajudar. E não é necessariamente, ou seja, o próprio, digamos, esse eu espiritual, essa visão mais abrangente da própria pessoa, não tem que sugerir algo que tenha a ver com a hipnose, pode sugerir ir uma Não, consulta ao não. médico, pode Sim, sugerir sim, sim. o tratamento não é específico. Quando tu dizes que é essa parte mais global da pessoa, com uma visão mais global, o que tu estás a dizer é literalmente, tu levas a pessoa para entrar em contacto com essa parte de si e depois tu falas com essa parte de si, através Exatamente. do cliente, é isso? Sim, 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 sim. Portanto, o Eu cliente falo. usa a sua voz para trazer a informação do seu eu espiritual. É isso que Exatamente. acontece, certo? Só para clarificar. É exatamente isso que acontece. Eu, através do cliente, converso com essa parte Mais abrangente. mais E, abrangente. e essa conversa fica gravada e é essa conversa que depois a pessoa tem acesso e é isso que vai muitas Exatamente. vezes iluminar e trazer as tais peças do puzzle que faltavam. Exatamente. E é giro, pronto, para quem já viu algumas sessões, bastantes dessas, é giro porque muitas vezes aquilo que o eu superior, o eu superior, porque é o termo que já muita gente utiliza, traz, não é que vá contra,
mas vai num sentido diferente daquilo que a própria pessoa quer para ela. E há aqui, não é conflito, porque há uma grande sensação de paz, mas há aquela do... Há uma Mas estranheza, há uma há uma surpresa. estranheza. Mas eu pensava mesmo que era para ali. Sim, E quando há estas mensagens que vão um bocadinho contra aquilo que nós pensamos, e nós de repente começamos a pensar, a ver as sugestões e até percebemos que é por ali, é muito engraçado, porque hum, ali isto pode ser muito terapêutico, por exemplo. exato. Pode ser muito Exato. terapêutico, porque há a eliminação de um ponto ou de um caminho da nossa vida que nós não estávamos sequer a perceber e que pode resolver uma série de situações. Sim, passar a informação às pessoas e mesmo passar sobre o futuro, no mundo deste tipo de oráculos e instrumentos espirituais, há muitas pessoas que fazem esta divisão entre ou é terapêutico ou é futurologia, ou está a adivinhar o futuro ou está a tratar um problema. Eu, na realidade, não faço essa diferença porque eu não vejo onde está essa diferença. Eu se passar informação a alguém, ou se falar sobre algum aspecto que é de futuro, isso pode ter um efeito terapêutico na pessoa. Ou seja, não é esse o objetivo da sessão, não estamos a dizer que é esse o objetivo, mas o facto de se partilhar informação pode permitir que aquela pessoa faça mudanças que são consideradas terapêuticas no sentido em que ela resolveu um determinado problema que afligia. Eu, por exemplo, as minhas sessões de canalização, eu não as defino como terapêuticas, eu não digo que faço terapias, isso nem eu penso as sessões dessa forma, mas eu sei que muita da informação que eu passo, seja sugestões, seja explicações, seja este tipo de enquadramento, se as pessoas a integrarem ou a levarem a sério ou a seguirem essas sugestões, há mudanças importantes e terapêuticas na vida das pessoas. Ou seja, não é um processo que possa ser designado por terapia, mas também não é preciso que o seja para ser terapêutico. Nós podemos ter uma conversa com alguém, uma conversa com um desconhecido no metro, que pode ser terapêutica. Exatamente. O que é terapêutico não tem que ser algo que se designe por terapia. Para mim pode ser terapêutico ler um livro, ler um romance, por exemplo, ou ver uma série. Não sei, nós não sabemos isso. Muitas vezes o contacto com esta parte de nós, mais abrangente, mais elevada espiritualmente, que tem uma visão mais global, o contacto só é muito terapêutico. Não é o objetivo não é esse contacto de ser terapêutico, mas parece que há ali um renovar energético, um contacto com uma parte de nós que nós às vezes nos esquecemos que temos, que só isso já tem um efeito muito, muito positivo. Depois, com toda a informação, e muitas vezes também há a oportunidade de pedir esta parte que aconteceu aquela questão energética, podes limpar, e eles dizem, claro que sim, vamos resolver já isso, até porque ele já percebeu a mensagem, já não está aqui a fazer nada. Há literalmente uma conversa e há ali uma sintonia muito, muito engraçada e muito importante. Sim, essa sintonia, essa colaboração, esse trabalho de equipa é muito importante. Por isso é que eu não resisto por vezes a chamar o eu superior de superior, porque na realidade é superior no sentido que tem uma visão mais alargada, tem uma visão mais abrangente, mais global. Não é superior em termos hierárquicos, porque, exatamente como tu estás a dizer, quando nós estamos a trabalhar em colaboração com o eu superior de uma forma tão direta como essa, ele de facto é um membro de tua equipa, não é um chefe. Não se coloca superior a ti de forma nenhuma, Sim, não sim, se coloca sim. a dizer o que é que tu tens que fazer, não é essa a postura, não é De essa todo, de todo, não não há há isso. o tens. Uhum. Ele tem uma visão mais abrangente, mais ampla e dá sugestões. Ele explica, em termos espirituais, o que é que se está a passar, porque é que se está a passar e o conselho dele. Agora, Cada um se de a nós pessoa depois tem a liberdade, exatamente, de não quer escolher se seguir, segue ou não segue esse conselho. Não há nenhuma exatamente, obrigação, mas também não há nenhum castigo se a pessoa de todo. resolver não fazer. Há as consequências de não fazer, que se calhar muitas vezes as pessoas já estão informadas, mas naquele momento não têm relevância, há outras coisas que têm mais relevância. Mas, muito bem, Rodrigo, quero agora saber de quem nos está a ouvir se já passou por algum processo destes de contacto mais direto com
o eu superior, como as pessoas chamam, como nós dizemos mais aqui no Contrato Cosmo, o eu espiritual, ou este eu mais abrangente, esta parte de nós que mais sabe, não só do que se passa aqui no mundo físico, mas também do nosso plano espiritual de vida. Se já tiveste acesso, como falámos no início aqui do episódio, a vidas passadas, se isso te beneficiou, se sentiste que houve algo que se transformou na tua vida, se esse conhecimento te melhorou de alguma forma, se sentiste que esta demanda do conhece a ti próprio se aplica, se funcionou para ti dentro deste, com uma visão mais espiritualizada ou com um tipo de conhecimento que é mais espiritualizado. É isso que nós queremos saber, que partilhes connosco, estamos interessados em saber, por isso escreve-nos aqui nos comentários, partilha connosco no Facebook, partilha connosco no Instagram, estamos muito curiosos em saber a tua experiência. Sou o Pedro Correia e estou contigo a cada lua para trazer à tua vida estratégias, novas ideias, alguns segredos para te alinhares com o teu plano espiritual de vida, exatamente como aconteceu aqui neste episódio, onde nós falámos sobre o autoconhecimento, sobre o conhece-te a ti próprio e como é que o desenvolvimento espiritual e os processos espirituais podem agregar valor a esse processo de autoconhecimento. Se estás aqui comigo, com o Rodrigo, então tu já sabes que o teu processo de alinhamento espiritual já começou. Partilha este episódio com quem possa precisar e encontra um novo a cada lua, por isso já sabes que na próxima lua sairá um novo episódio. Se queres ser lembrado quando este episódio sair, subscreve o canal e se nos acompanhares no YouTube, carrega no sininho e depois no gosto e fica a par de todas as novidades assim que elas chegarem até ti. Um grande abraço e até lá.